Jesus não veio ao mundo para condenar, ele veio para salvar. Muitas pessoas confundem esse salvar como simplesmente crer. É sobre isso que nós vamos falar nesse dia de hoje. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, quarta-feira da segunda semana da Páscoa. A cor litúrgica é o branco e também pode ser usado o branco devido à festividade de São Pio V, que foi Papa da Igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da fé em Jesus Cristo, em crer, e também sobre aquilo que ele nos fala desde o início do Evangelho, lembrando que nós estamos naquele diálogo com Nicodemos, que começou lá no início do capítulo 3, e aí hoje Jesus já entra na parte sobrenatural desse encontro, em que ele começa a falar coisas que são diferentes daquilo que Nicodemos estava acostumado a escutar, porque realmente Jesus ele veio para dar a verdadeira liberdade aos corações das pessoas. E no capítulo de hoje, Jesus fala o seguinte: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Olha que importante isso aqui, meus irmãos. Aqui as pessoas já vão olhar e falar assim: eu creio em Jesus, então eu sou salvo. Eu creio em Jesus e aqui eu já vou falando o seguinte: muitas pessoas acham que crer em Jesus é simplesmente acreditar que Deus existe, acreditar que Jesus Cristo veio ao mundo, que ele passou por todo o processo. Mas Jesus vai falando no decorrer do evangelho aqui, ó, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste todas as suas ações realizadas em Deus. Então é o que eu te falei. Não adianta você falar que acredita em Deus, mas se as suas ações são más. Se você fala, eu acredito em Deus, mas continua vivendo a vida de pecado, a vida de miséria, você sabe que aquilo que você faz é errado, mas mesmo assim eu não quero me confessar porque eu sou assim mesmo, eu vou continuar pecando. Então aqui, as suas ações, que são ações de trevas, não é Jesus que não veio te salvar. Então, as pessoas às vezes acham que crer em Jesus é simplesmente acreditar que ele existe. Mas se você acredita que ele existe, mas as suas ações são más, você está sendo condenado não por ele, mas pelas suas atitudes, pelas suas obras. Então, é muito importante termos essa certeza da realidade em que Jesus ele veio para salvar todos aqueles que nele crê, porque ele é o Senhor do universo, ele é o Deus verdadeiro, ele é a luz da luz. Mas todo aquele que por suas ações decide ir contra ele não pode fazer nada, ele simplesmente quer. Mas o seu livre-arbítrio te leva para outro caminho, né? Outro dia, conversando com a pessoa, ela vai e fala: eu acredito em Deus, eu rezo todo dia à noite e tal. E pouco depois já começou a falar suas obras carnais. E eu falei: não, confessa com o padre, eu não quero saber disso não. E aí, foi o que eu falei com você: não adianta você falar que crê, mas não querer mudar de vida. Pecadores todos nós somos, realmente. Mas existe a diferença entre aquele que é pecador, reconhece, igual aquele publicano: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador, e reconhece o pecado, pede perdão, faz ali as suas confissões, e aquele tipo de pessoa que, esse pecado aqui, né, se eu lá no padre pedir perdão e depois eu vou pecar de novo, então eu nem vou. Então esse tipo de pessoa simplesmente não está sendo salvo, não porque Jesus não quer, é porque as suas atitudes são más, estão levando às trevas. E aqui Jesus mesmo já fala: quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que manifeste as suas ações que são realizadas em Deus. Então, todas as pessoas que realmente praticam as obras da luz, elas brilham, elas contagiam, as outras pessoas veem que essa pessoa está realmente agindo conforme a luz e ela se torna um exemplo de vida para as outras pessoas. Então, que nós possamos ser verdadeiros cidadãos da luz, nós não sejamos pessoas das trevas. É muito bom quando você chega em um lugar, igual outro dia eu participei de um casamento em que você reconhece ali que
Há um traço de santidade nas pessoas que estavam se casando, há um traço de santidade no padre que estava lá. Então isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda, são exemplos que nos fazem cada dia mais pensar nas coisas celestes, nas coisas realmente que importam. Não nos aproximemos das trevas, porque as trevas elas podem ali querer te fechar, né? Fechar ali aquele ciclo de luz e você vai ser a única luz ali no meio daquelas trevas e talvez você vai ficar com medo e a treva vai querer te apagar. Mas nunca se esqueça de que por mais que as trevas sejam fortes, sejam muito escuro, se você há um ponto de luz dentro de você, que é o Espírito Santo, esse ponto de luz vai fazer diferença. Esse ponto de luz pode ser o ponto principal para a salvação de algumas pessoas. Então, coragem, não desanime. Deus abençoe você. Gostar do vídeo? Deixa o like, se inscreve e até o próximo. Valeu!